10 de Hebreus, a partir do versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Estou repetindo, né? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, e aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a preservação da alma. Versículo, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Queridos, que maravilha. Estamos entrando agora no cerne dessa epístola. Eu falo cerne no sentido de que é neste ponto em que o apóstolo ele vai apresentar o fator fé. Ele vai demonstrar como que a fé é a força necessária, o combustível que move o crente na sua caminhada. Ele vai demonstrar que quanto mais se exercita essa fé, mais nós avançamos. Até porque a proposta do livro de Hebreus, como o próprio nome já diz, né? Epístola aos Hebreus, e Hebreus quer dizer cruzadores de rios. E cruzar rio, ou cruzar rios, implica necessariamente avançar. Então, esta epístola tem o objetivo, como diz lá no capítulo 6, versículo 4, dizendo que é importante, ou melhor, capítulo 6, versículos de 1 a 3, né? Quando o apóstolo diz ser necessário que nós avancemos para as coisas que estão perfeitas, avancemos para aquilo que é perfeito. Então, o livro de Hebreus pressupõe uma caminhada, traz a ideia de uma caminhada cristã, uma caminhada de fé, sempre numa direção e sempre numa perspectiva de avançar, deixando um degrau para alcançar outro, uma escalada contínua até alcançarmos a promessa, até alcançarmos o galardão, conforme diz este livro. Agora, ele chega num ponto que ele vai dizer que a única maneira para se continuar na direção daquilo que é perfeito é a fé. Não existe outro meio. Em outras palavras, ele vai demonstrar que o problema dos hebreus de então, que estavam retornando ao judaísmo, era exatamente o problema da fé. Era a falta da fé. E aqui eu trouxe os irmãos um pouquinho aqui para o capítulo 10 ainda. Já tínhamos concluído semana passada, mas eu considerei ser necessário tocar nesse finalzinho aqui, quando ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé, versículo 38, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele fala sobre a fé necessária, e ele toca nessa questão de retroceder para a perdição ou de avançar e de se manter nessa fé para a conservação da alma. Ele fala de perdição e fala de conservação. Então, logo de cara, nós já temos aqui, dá para perceber que a questão aqui não é simplesmente uma questão de perder ou ganhar salvação. Até porque ele coloca perdição, mas ele coloca em oposição a isso preservação. Veja que ele coloca, ele não fala perdição e salvação. A dicotomia é perdição, preservação. O que poderia ser preservação, destruição. Seria essa a ideia que ele traz. E eu meditando sobre essa questão da fé, somos da fé para a conservação da alma, ou nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, para a destruição da alma. E eu, então, não pude deixar de fazer uma relação com aquele outro texto lá do Evangelho, dos Evangelhos,
Quando Cristo, não somente uma, mas mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, ele fala acerca da alma. Numa das vezes ele fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?